Lançada no mês passado, a epopeia O Fim dos Estados Unidos da América não é o retrato da América atual. Esta não é uma história determinada pelo que faz e não faz Donald Trump. Mas encontramos muita da América que é, e o que sempre foi, no que tem de bom e no que tem de mau. E por arrasto também lá pode caber o mundo todo, ou quase. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso, no tema de capa, e espreitamos a conversa da jornalista Luciana Laiderfer com o escritor Gonçalo M. Tavares. O Fim dos Estados Unidos da América acho que é um género literário, quer dizer, apesar de eu chamar epopeia, acho que é um género literário qualquer que eu não sei o que é. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A América está mais perigosa, mas o mundo já estava mais perigoso. Os desafios provocados pela enorme velocidade da evolução tecnológica, pelo excesso de informação que nos está a fazer menos sábios, pela brutal desigualdade na distribuição de riqueza, estão a causar desequilíbrios que potenciam diversos níveis de polarização. Quando os 1% mais ricos do mundo possuem mais riqueza do que 95% da humanidade, há na realidade um grande potencial para ficcionar como tudo isto acabará por ser resolvido. No livro mais recente de Gonçalo M. Tavares, há Ted Trash, fascista, extremista de direita, e Left Wing, extremista de esquerda, que vão provocar os dois uma segunda guerra civil no país. Mas há um herói nesta epopeia que se chama Bloom e vai até ao fim tentar salvar a América. Neste episódio, procuramos que duas conversas da Luciana Laiderfer, uma comigo e outra com o escritor, funcionem como uma espécie de conversa a três. De quando em vez, convocamos Gonçalo M. Tavares para pôr os pontos nos is. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Luciana Laiderfer! A memória da peste negra a invadir um império, referida por Gonçalo M. Tavares quando lhe pedes que explique a genealogia do seu último livro, e o título, O Fim dos Estados Unidos da América, são um spoiler desta epopeia. Começamos a leitura de um livro com 912 páginas, sabendo que a história vai acabar mal, é isso? Olá, bom dia, Paulo. Eu diria que não de todo. O próprio Gonçalo M. Tavares diz que ele escreveu um livro livre, e o livro livre não nos deixa acomodar-nos aquietados, digamos assim, no sofá e progride de uma forma sempre imprevisível, e essa imprevisibilidade é uma marca desta epopeia. E é uma marca que se esbate muito se o leitor ler a meias o livro. Ou seja, e o que é isso de ler a meias? Ler a meias é ou ler na transversal ou não chegar ao fim, não é? O livro é de facto com 912 páginas um grande desafio, sem dúvida, e ele avança contando o que vem a seguir, através de uns resumos que ele tem no início de cada capítulo, e vai vaticinando coisas que depois às vezes subverte, nega, depois não se concretizam. E portanto ele próprio vai destruindo as suas verdades. Quem não chegar ao fim não sabe que no fim pode encontrar um novo início, digamos assim. E tu falas no teu texto que escreves no Expresso, no fim pode estar a esperança. Pode estar a esperança. Eu acho que o fim de que o título fala, e é um fim que, se não se chegar ao fim, não se compreende. Essa dimensão da palavra é também um começo. É um começo, uma esperança de que o pensamento se sobreponha à ação pura, digamos. Eu leio agora uma passagem do teu texto na revista.
onde o muito loiro, Ted quer cortar em dois a América, e qual Moisés bíblico, apoiado pelos KKK, torná-lo América uma letra K que muda tudo, e onde Left Wing planeia a revolução, porque nem tudo é parlapié. As Américas que se encontram nos Estados Unidos são diferentes, que se muda de Estado e parece que se está noutro planeta. É neste livro desvantagem de tentar conciliar o que é inconciliável, ou vantagem da polaridade que torna tudo mais forte? Essa frase da mudança que referiste, mudança de Estado, não é? Dos planetas diferentes. Exatamente. Da América, foi algo que o Gonçalo me disse a propósito de um outro livro que ele publicou mais pequenino e completamente diferente, que se chama Na América, disse Jonathan. É um livro feito a partir de uma longa viagem de carro pela América, de extremo a extremo, em que ele tem essa visão de um país continental, não é? Com várias Américas lá dentro, com todos os conflitos, com toda a riqueza, com todas as contradições do país. E é tudo isso também que sempre nos fez admirar a América. E ele confessa essa admiração. Temê-la. Há aqui alguma desilusão nesta epopeia em relação à América? Eu acho que sim, que há. Talvez seja importante separar a literatura da vida, porque uma coisa é o que o Gonçalo M. Tavares pensa, digamos, como cidadão, e outra é aquilo que ele faz no livro, não é? O livro tem partes totalmente delirantes que instituem o primado da imaginação e da criação, e eu acho que esse é um ponto muito importante para o autor. Mas ele próprio admite que há aspectos deste livro que podem ser sobrepostos à realidade, não é? E que podem ser uma lanterna sobre a realidade. E frases que quando as lemos não podemos deixar de remeter para a América que vemos hoje. Eu trouxe uma que eu gostava de ler. Conta-nos. Ele diz: com armas na mão, a linguagem torna-se vaso de flores em mesa inútil ao fim da tarde, adorno puro. Com munições na pistola, em reuniões de família ou no público parlamento, ainda se falaria em inglês rudimentar. Só entra o argumento onde a arma ainda não entrou. É a epopeia da América, e tu escreves que no livro a dicotomia pobres-ricos é levada a um extremo que vira do avesso a espécie humana. Ultrapassa o domínio do pensável, torna-se genética. Mais do que direita e esquerda, é esta dicotomia pobres-ricos o tema central da epopeia? Sim, eu diria que sim, como leitora, não é? E é a parte também mais surpreendente do livro, porque às tantas percebe-se que a peste de que o livro fala, este livro foi escrito antes da pandemia, esta peste só ataca os pobres e só eles podem transmiti-la aos ricos, e não vice-versa. Ou seja, são os pobres os que morrem, os que contagiam, os que devem ser afastados e segregados. E depois chega-se ao ponto de esta não ser só uma diferença social, mas genética, uma diferença que divide a espécie humana em duas espécies distintas. Então, esse impensável de que eu falo no texto do livro, no fundo está a acontecer. E por isso o Gonçalo diz que há zonas da humanidade que vivem no século XXI e há outras que vivem no século XX e outras no XVIII. E na própria Idade Média, não é? E basta apontar para a esperança de vida, como ele próprio aponta, entre a Etiópia e Portugal, ou para alguém que tem ou não acesso à internet. Saímos da nossa conversa para deixar os ouvintes espreitar a conversa que tiveste com o Gonçalo M. Tavares. O registro é descontraído, não é uma entrevista. Aqui o autor fala da dicotomia ricos-pobres. Tem a ver com a pobreza e com a riqueza, não é? A certa altura isso aparece com força, uma espécie de guerra civil entre pobres e ricos, potencial, eventualmente, mas e que é desigual, porque os pobres vão com armas do século XIX e os ricos com armas do século XXII, se calhar, mas eu acho que até pensando em termos de sociedade americana, e sendo agora um bocado do livro, eu acho que é inaceitável. Eu ontem estava a pensar a formulação da frase, que é uma formulação toda verdadeira, mas em termos de linguagem é paradoxal e em termos éticos é um curto-circuito ético. Dizer os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, e é o país que produz mais riqueza, mais do que a China ainda, apesar da China estar, é o país mais rico do mundo que tem 40 milhões de pobres.
40 milhões de pobres que não são os nossos pobres, são muito mais pobres. Muito mais pobres. Por exemplo, logo na possibilidade de acesso à saúde, se algum pobre americano, se tiver um problema, um corte qualquer, se calhar vai morrer de uma coisa banal, porque não tem acesso mínimo aos cuidados de saúde, enquanto, por exemplo, nisso a Europa e Portugal têm essas condições. E, portanto, há aqui esta parte também americana de brutal. Sim, de uma falta de distribuição que eu acho que é inacreditável. Como é que um país que produz esta riqueza... Ser pobre no país mais rico do mundo não é igual a ser pobre noutro sítio qualquer, é quase como ser uma subespécie. Sim, é disso que o livro nos fala. Ser pobre, diz o livro, é poder morrer de um golpe num dedo, não é? Porque não se tem seguro de saúde. Mas esse ser pobre não é morrer de morte, mas de doença. Ele diz isto. No fundo, o que é assustador é que há cada vez mais pobres no país mais rico do mundo. E gostava aqui de citar mais uma vez o livro, porque acho que é muito claro. A peste está alojada no resto do chão dos Estados Unidos da América, e quem se vê da rua, lá do alto, com binóculos, são os sem-abrigo, que invadiram as vielas e as avenidas principais. A partir do 30º andar, o que se vê, lá embaixo no solo, tem a dimensão de um inseto ou de algo ainda menor. É duro olhar para essa realidade a partir desse texto do livro do Gonçalo. E esse livro tem, como em todas as histórias, vilões e heróis? Tem. Sobretudo, eu acho que tem um herói, não é? Ou um herói ou anti-herói. Teríamos de ver isso, porque não é um herói convencional, ou seja, não é no sentido do herói clássico, um herói sem defeitos. O herói chama-se Bloom, que é um nome que aparece noutros livros do Gonçalo M. Tavares, e que ele também coloca no livro para assinalar o primado da ficção, para dizer que se está num terreno ficcional. Bloom é aquele que pensa, digamos, em vez de agir, e que quer redimir a América, quer salvar a América da peste, do seu impulso de fazer, da peste e do seu impulso de fazer sem pensar, digamos assim. Há uma frase dele que é muito interessante, que é: o progresso é um homem que não sabe dizer para, não é? Ou seja, dizer para seria um momento de progresso na humanidade. E é uma frase marcante que explica um pouco o papel de Bloom no livro. Mas deixa-me só dizer isto: o Bloom é um herói doméstico. Ele come, despe, se mete os dedos no nariz, sente desejo, faz um omelete, acorda rabugento de manhã, digamos. Ele tem um organismo em funcionamento. É alguém que se torna forte com as fragilidades que exatamente, nunca veríamos um Aquiles a meter um dedo no nariz, digamos. Exatamente. Os tempos são outros. Olhando exatamente por estás a falar de Aquiles, o que é isso de ser uma tragédia greco-americana? É algo que já vimos, que se repete noutro tempo, com outros dilemas, com outros personagens? O livro tem este confronto entre gregos e americanos, que no fundo é o confronto entre pensamento e ação, não é? Entre o fazer e pensar, entre o porquê e o como, entre perguntar porquê e o saber como fazer. Mas tem também a tragédia, assim como o pano de fundo, sobretudo o mito de Édipo, que está no centro da história do herói Bloom. E no fundo ela está lá para nos dizer que nós não podemos fugir ao nosso destino, por mais que o quisermos contornar, não é? É um aspecto que introduz a fatalidade, porque Bloom anda a fugir durante todo o livro de uma profecia que afinal se cumpre. Vamos de novo encostar o ouvido à porta, ouvir de viva voz as explicações do escritor sobre o que significa, nesta sátira, ser grego e ser americano, pensar e agir, contagem crescente e decrescente, e o aviso que responde à primeira pergunta que coloquei neste episódio. Querer saber o fim de um livro pelo título é uma audácia que não se aconselha. Parece-me importante. Este é um livro de pura ficção, uma ficção do início ao fim, que claro, pode ser lido como um diagnóstico de algumas coisas que vão acontecendo ou estão a acontecer nos Estados Unidos ou noutros países, mas é essa coisa do Bloom instala logo a questão da ficção, que me parece importante. Isto é uma sátira, e também me parece importante dizer isso. Isto é uma sátira e se calhar ponto prévio, até porque nós estamos num tempo tão engraçado, é quase divertido, é tão trágico que é divertido. Que é, as pessoas realmente concluem a partir do título. E às vezes a partir
um livro que tem 900 páginas, as pessoas têm a suprema audácia de lerem o título e concluírem. Claro que é um bocado violento dizer, olha, leia primeiro 900 páginas, depois conclua. E um ponto prévio importante é, eu tenho, em parte, uma grande admiração para os Estados Unidos, isto é importante dizer, não é? Tu fizeste uma viagem? Fiz uma viagem enorme aos Estados Unidos de carro, andei por montes de estados. Com a fotografia de Kafka. E travessei montes de estados, andávamos 8, 10 horas por dia, quer dizer, conheci várias Américas diferentes, mas também tenho familiares que estudaram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm coisas absolutamente extraordinárias. Por exemplo, esta coisa do agir que eu cito aí do Kennedy, nós não vamos à Lua porque é fácil, vamos à Lua porque é difícil, que é extraordinário. E nós queremos saber o como. Sim, e eu digo que é uma tragédia greco-americana um pouco também por causa disto, é que a parte extraordinária da América é que realmente, sei lá, esta questão enquanto os gregos estão a refletir, e claro que isto é uma caricatura, há gregos que são super ativos e há americanos que pensam extraordinariamente, claro que é uma sátira, mas os gregos, de alguma maneira, se nós estivéssemos à espera dos gregos antigos para ir à Lua, mesmo que eles tivessem tecnologia para isso, eu acho que eles estariam a dizer, mãe, será que faz sentido ir à Lua? Vamos lá pensar isto, vamos lá fazer um simpósios, etc, etc. E, portanto, tem uma espécie de reflexão infinita que é 1, 2, 3, 4, é uma coisa a pensar até ao infinito. Acho que o que caracteriza os americanos, como de certa maneira aparece aí, é o countdown, 9, 8, 7, 6, que é uma contagem, é uma lógica completamente diferente. Aí não há infinito, há o zero, que é para agir. E nós fomos à Lua porque há este countdown, e é simbolicamente o countdown na Lua é mesmo uma coisa... E vamos ter mesmo que ler o livro para saber como acaba a América, esta América de que fala o livro, e o que é que Bloom é capaz de fazer. Mesmo vou passar a ler uma outra passagem do texto, e que julgo que é exatamente o Gonçalo a falar contigo. Mesmo que aparecesse um novo Cristo, estaríamos a ver vídeos de gatos a assumir essa espécie de comida mental ininterrupta que é a informação, e nem repararíamos que ele, Cristo, está dentro da sala. A epopeia convoca-nos para o tempo que vivemos na informação, como se sofrêssemos todos de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Sim, o livro tem também este aspecto devorador, digamos assim, que caracteriza o ser humano hoje em dia. Há uma frase, por exemplo, que diz assim: não há escapatória, depois do fim do mundo existirá ainda uma notícia, mas não será verdadeira. Ora, essa é uma frase que resume os ares do nosso tempo, não é? Mas as palavras que tu citaste são da entrevista do Gonçalo, em que ele fala, no fundo, na necessidade de se isolar e de interromper o mundo, e da dificuldade de o fazer nos tempos em que vivemos, não é? Porque isolar-se, ao contrário do que o Proust fazia, que era pôr a cortiça nas paredes do quarto, é no fundo desligar o telemóvel, desligar a internet, deixar de receber avisos, notificações, mensagens, etc. Estar fora das redes sociais. Exato, deixar de ser chamado constantemente para esse mundo virtual. E por outro lado, ele é otimista, é um otimista, porque diz que acredita que o telemóvel não é o fim da humanidade, assim, simbolicamente, mas que andamos só empanturrados a comer informação que nem sequer temos propriamente capacidade de digerir, e que em algum momento iremos perceber que temos de impor uma certa dieta mental. E sobre essa dieta mental e o excesso de informação que temos, ele diz também: os programas mais parvos são extraordinários quando estamos cansados. Se escolhermos um livro neste estado, portanto, no estado em que estamos muito cansados de tanto consumir, não será a Agostina Bessa Luís, porque uma frase dela exige atenção. Os exaustos não vão ler uma linha de Agostina Bessa Luís, diz ele. Funciona também como um aviso do autor para quem estiver a pensar ler a epopeia, o fim dos Estados Unidos da América. Talvez seja. Ele sabe
e tem razões para isso, que o seu livro não é um lenitivo para nos massajar quando estamos exaustos, não é? Ou cansados. Não é para nos distrair. E não é para nos adormecer, certamente. Ele sabe que depois de um livro, de um dia inteiro de trabalho, o que precisamos são de livros, ele diz, aquáticos, que nos deem um ambiente no qual nos sintamos confortáveis, e este não é um livro no qual nos podemos sentir confortáveis. Aliás, cada frase está escrita para nos tirar do nosso lugar, não é? Ou seja, quem ler este livro cansado, quem ler este livro na diagonal, não vai captar a sua energia, não vai retirar dele tudo aquilo que ele pode dar, até porque ele não tem um género definido, não é? E o Gonçalo faz muita questão em dizer isto. Não é uma epopeia, mas é uma epopeia contemporânea, com tudo isso que traz, com toda a criatividade que isso traz. Ele tenta libertar-se dos géneros literários. Tenta não é? libertar-se, ele diz mesmo, vivemos hoje em dia faz-se muito esta divisão do ensaio, do romance e da poesia. E eu quis fazer uma coisa. E eu quis fazer um livro. O livro é justamente escrever uma coisa que tivesse um pouco disso tudo, não é? Como se o ensaio só pudesse pensar, o romance só pudesse contar uma história, a poesia só pudesse pensar musicalmente. E ele quis juntar estes três aspectos num livro só, que por outro lado também tem um grande caudal filosófico e tem também muito sentido do humor. Então temos que, para dar espaço a que o livro faça isto tudo, temos que lhe dar o nosso tempo. O meu conselho é pegar no livro e ir aos poucos, mas não importa quanto se demore, mas chegar até ao fim, porque o fim realmente é surpreendente. Para entender porque é que faz sentido estar disponível, dispor de tempo, não ceder a nenhuma distração quando estivermos a ler esta epopeia, fechamos esta conversa por onde a Luciana e o Gonçalo começaram a deles, tomando nota da exigência que o escritor coloca a si próprio e aos que lhe são próximos para que o processo criativo aconteça. Há fases mais completamente fechadas, outras menos. Ou seja, quando eu estou mesmo a escrever completamente fechado, e tento que o fechado não é o fechado. No século XXI não é fechar a porta, é fechar a internet, fechar o telemóvel, não é? Aquela imagem do Proust, não é? Que pôs cortiça em todo lado para não ouvir os barulhos do exterior. Hoje a nossa cortiça é fechar a internet, isso para mim é claramente, não é? E eu acho que essa questão da concentração é uma coisa, talvez o essencial, porque tem a ver com alguém ter, psicologicamente, estar preparado para estar só isolado muito tempo, não é? Muitas horas seguidas, vários dias. E isto, parecendo que não, é a base de tudo, porque no caso da escrita, claro que há artes, teatro, etc., o cinema são artes coletivas, mas no caso da escrita, quem não conseguir estar sozinho durante muito tempo consigo próprio, com a sua cabeça, nunca vai conseguir. Portanto, isso tem a ver muito com, se alguém é muito ansioso em relação ao que está a acontecer no exterior, não vai conseguir escrever. Se alguém tem redes sociais e está muito ansioso com os likes, quantos likes está lá, não vai escrever. Ou seja, há aqui uma parte que é mesmo... Suspender sim, exterior. E é uma parte psicológica mesmo, que é mesmo de força psicológica. A nossa cabeça... E eu acho que tenho esse treino quase de atleta psicológico, ou seja, fecho-me por completo, zombie, e mas tudo quando desaparece. te fechas, sentes que o exterior tenta bater um bocadinho a porta, tens que te impor? Sim, eu acho que cada vez mais, quer dizer, o século XXI, eu há uns anos dei uma entrevista para a Babel e falava um pouco sobre isso, que era ser um intelectual no século XX, acho que era uma brincadeira de crianças, no século XIX. Mesmo ser um leitor forte. No século XIX e no século XX? E no século XX. O século XXI já é muito mais duro, porque realmente é preciso esta resistência gigante a uma série de estímulos, não é? Claro que, como eu digo, o Proust já punha cortiça. Não é novo esta questão de o exterior estar sempre a chamar-nos, não é? Mas eu acho que é isso. Eu acho que há um conjunto de características psicológicas muito antes da pessoa começar a escrever a primeira letra do alfabeto, tem a ver com esta questão. Resiste ou não às sereias infindáveis,
sereias no sentido, por exemplo, de acontecimentos, estão sempre a acontecer coisas, estão sempre a acontecer urgências, e este fechamento, não é? Eu conto algumas vezes a história que eu tenho os meus pais vivos, felizmente, e ótimos, tenho uma relação ótima com eles, mesmo muito bonita. E quando eles vinham cá a Lisboa e ficavam eu sou de Aveiro, quando vinham cá a Lisboa e ficavam no meu ateliê, que era um ateliê casa, e quando eles queriam alguma coisa, punham um papel debaixo da porta, não é? E isso, tive muitas provas afetivas deles incríveis, mas esta é extraordinária, porque eles percebiam que era ali um espaço sagrado, não interrompível. E era engraçado que eu punham, sei lá, fomos almoçar, se quiseres, tal, aparece. E eu lembro que havia uma cozinha que era, pronto, eu estava fechado no meu quarto a escrever, e havia uma cozinha comum, que eu às vezes às 11 horas, 11 e tal, ia beber um café, e o meu pai estava lá na cozinha, fazia ok com o polegar, eu fazia ok, não abríamos a boca, e eu estava na minha bolha e voltava. Filhos, conseguiste também... Sim, perceberam... Pergunto porque eu também me bato com isso, mas sim. Eles percebem. Eu fiz com eles fiz uma brincadeira engraçada, que foi, a certa altura, eu fiz um contrato mesmo com o primeiro outorgante, segundo outorgante, para cada um dos filhos, e a ideia era, por exemplo, estávamos em março, e eu punha, se eu conseguir escrever 200 páginas até julho, pago-vos 20 euros. Para eles era basicamente uma fortuna. E o que era incrível é que isto mudou por completo. Também mostra muito o que é que nós somos desde criança, não é? Mas eles, quer dizer, respeitavam totalmente mais. Quando eu me sentava, pobre de mim, a descansar, eles agarravam em mim e diziam, vai escrever. Ou seja, havia uma coisa... ou seja, acho que muitas vezes também eu acho que é mentalmente como é que nós nos preparamos, tudo o que está... Eu quero escrever, e não falando da parte pessoal, biográfica, não é? O que eu quero é escrever. Como é que eu organizo a minha vida em termos defensivos mesmo, defender-me do exterior a todos os níveis e defender também estas partes, defender no bom sentido das pessoas próximas. Criar esse espaço de defesa, eu acho que isso é fundamental. Aqui há crime. Um corpo, uma vítima, um culpado. Reconstituímos os crimes que marcaram Portugal, revelamos os detalhes e damos voz a todos os pormenores. Aqui não há gato, aqui há crime. Todas as sextas-feiras, na sua plataforma de podcasts preferida, com Júlia Pinheiro e a jornalista Marta Gonçalves. Cultura, política, economia, sociedade, desporto e humor. Pode seguir todos os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias nas páginas online destes órgãos de comunicação social ou subscrever diretamente na app que utiliza no seu telemóvel. Sempre que sair um novo episódio dos seus podcasts preferidos, é avisado, mas só ouve quando quiser. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.